Finanças no Minuto. Uma oferta Census, uma empresa Neiva Gest Group. Olá a todos, então, mais uma vez, bom dia, bem-vindos para mais um Finanças no Minuto. Hoje para falarmos de mais uma iniciativa que visa apoiar a criação de empresas. Comigo tenho de novo em estúdio Miguel Domingues. Olá Miguel, muito bom dia. Olá Rui, bom dia. Voltamos esta semana para falar no Finanças no Minuto de uma medida no âmbito do programa de apoio ao empreendedorismo e à criação do próprio emprego, correto? Correto. Que se chama, a medida chama-se Apoio à Criação de Empresas por parte do IFP. Muito bem, estamos a falar concretamente de uma medida que visa então ajudar a criar o seu próprio emprego através da atribuição de apoios a projetos de criação de empresas de pequena dimensão, obviamente com fins lucrativos. Isto destina-se a quem, Miguel? Isto destina-se a desempregados, fundamentalmente, basicamente os destinatários, se for ver a criação, ou jovens já à procura do primeiro emprego, ou desempregados que estejam desempregados já há pelo menos 9 meses numa situação de desemprego involuntário. Ou ainda tem trabalhadores independentes que no fundo têm estado a passar recibos verdes, os vulgos recibos verdes, mas que as receitas deles não tenham ultrapassado o equivalente ao salário mínimo nacional vezes 12 meses. Portanto, se esses montantes, tudo isto se aplica. Basicamente é para aquelas pessoas que ou não têm emprego, ou estão desempregadas há muito tempo, ou fundamentalmente nunca trabalharam, ou que trabalharam tiveram receitas muito curtas. E o que é que faz falta, basicamente? É ter um projeto para apresentar aqui? É ter um projeto. Há aqui um ponto, Rui, que eu acho que é importante só fazer uma nota prévia. Isto é uma medida do IFP, volta a ser cumulativa com outras medidas do IFP e é uma medida reembolsável, ou seja, não é a fundo perdido. Isto é apenas uma facilidade, porque normalmente as pessoas para criar empresas precisam de financiamento, qualquer empresa inicial precisa de financiamento. Normalmente estas pessoas não têm capital para poder fazer um investimento e isto é uma forma de obter capital que há de ser reembolsável, mas em condições bastante favoráveis e tem uma análise de risco por parte da banca completamente diferente, porque é apoiada e garantida pelo Centro de Emprego. Já lá vamos saber essas condições vantajosas, digamos assim, deste dito financiamento, porque é disso que se trata, mas estávamos aqui concretamente a falar de pessoas que estão na situação de desemprego ou que querem criar a sua própria empresa. Imagina um jovem que nunca trabalhou, está à procura de emprego, que tem uma ideia, quer fazer uma empresa, acha que tem capacidade para ser empresário, ou para pelo menos arriscar numa empresa. Precisa de dinheiro. E precisa de dinheiro, como é óbvio, para desenvolver o projeto. Não tem uma capacidade, não tem quem lhe dê o dinheiro para ter essa capacidade. Normalmente um jovem que não tem rendimentos vai bater à porta da banca e a banca diz: olha, tu ainda não ganhas, portanto não te posso emprestar. E portanto aqui, dadas estas contingências, é um programa que eu acho que se encaixa perfeitamente naquele tipo de pessoa que sente estas dificuldades e portanto tem aqui uma oportunidade para poder ir buscar algum dinheiro para arrancar com o seu projeto. Então vamos falar de coisas concretas. Que montantes estarão aqui em cima da mesa para começar? Nós temos aqui dois tipos. É um microinvest, que basicamente é para é chamado de microcréditos, para coisinhas mesmo pequeninas, que pode ir até 20 mil euros. Ok? O financiamento é 20 mil euros. E podemos ir ao Invest Mais, que é para um projeto já normal, que eu diria normal, mas que podem ir, o investimento pode ir até 200 mil e o financiamento pode ir até 100 mil. 50%. Exatamente. Pode ir até 100 mil euros. Não é bem 50%, tem mais, mas com o limite as pessoas até podem querer investir 200, mas na prática o financiamento só pode ir até 100 mil euros. Até 100 mil. E isto tem a ver, repare, que os créditos têm como limites 95% do investimento total e 50 mil euros por posto de trabalho criado. Ou seja, o que é que eu quero dizer? Eu até posso ter um investimento de 110 mil que eu vou buscar os 100 mil, desde que eu crie 2 postos de trabalho. Ou seja, eu por cada posto de trabalho tenho um limite de 50 mil euros. Portanto, o objetivo aqui também é criar o posto de trabalho, incluindo o seu posto de trabalho. Muito bem. Okay. Portanto, o que é que faz falta? Vamos imaginar e colocando isto de uma forma mais ou menos prática. Eu quero aderir a este projeto porque tenho uma ideia, porque estou numa situação de desemprego, porque até tenho um projeto bem delineado na minha cabeça. Como é que eu me posso candidatar a isto? Como é que eu apresento esta ideia? Onde é que eu vou? Ao Instituto de Emprego. Pode ser ao Instituto de Emprego. Existe aqui uma circunstância que voltamos a ver. Tenho que criar primeiro a empresa ou posso formalizar tudo isto antes de criar a empresa?
pode-se formalizar antes de criar a empresa. Ok? Agora, existe aqui uma circunstância que já voltamos aqui, já recapitulamos várias vezes e que é um conselho que nunca me canso de dizer. Cuidado que ter uma ideia na nossa cabeça por alguém, nomeadamente, que não tem formação a nível mínimo de gestão ou de economia, é preciso ter uma noção se aquele projeto é viável ou não. Até porque o próprio centro de emprego pode recusar o projeto se a pessoa for lá com a ideia e depois não for com substância a nível de números para mostrar que aquela ideia é uma ideia viável economicamente. Isto não vamos estar, ninguém está aqui a distribuir só porque se tem uma ideia, tem que se depois mostrar no papel, até porque uma das coisas que nós temos que apresentar na candidatura é uma mini projeção ou um mini estudo de viabilidade da própria ideia. E portanto é preciso saber isso. Sabendo que tem, isto pode ser conduzido tudo pelo IFP, ou pode ser conduzido, dado que se tem que ter esse apoio a nível de estudo de viabilidade, ou pode ser conduzido por alguma das empresas que esteja especializada para fazer esse tipo de serviço. As condições, e tem aqui outra característica que eu acho curioso, é que as condições, aquelas condições de ser um jovem que nunca trabalhou, ou ser um desempregado de longa duração, ou ser um trabalhador independente que nunca teve receitas superiores ao salário ou equivalente ao salário mínimo nacional, só tem que ter 50% ou 51% do projeto em si. Ou seja, é possível a constituição de uma sociedade em que outra pessoa possa entrar e que não cumpre estes requisitos. Okay? Desde que o jovem tenha a maioria, tenha pelo menos 50% mais um de capital, significa, ou os direitos de voto, existe aqui uma circunstância, mas não vamos estar com isso, tem direito a ir buscar isto. Portanto, isto é possível, não tem que ser a pessoa só sozinha. Pode ser a pessoa sozinha com alguém com experiência. Desde que a pessoa sozinha, desde que no fundo aqueles desse entender que a empresa em si é para a pessoa que está sozinha, por isso tem a maioria do capital. Muito bem. Portanto, aqui uma belíssima forma de se financiarem, e esse financiamento tem um prazo de retorno ou de pagamento e umas condições especiais também, não é, Miguel? Tem. O reembolso são a 5 anos e tem 2 anos de carência de capital, que é interessante. Estes 2 anos de carência de capital mais 5 de reembolso acaba por esticar o prazo mais que razoável para o próprio projeto de viabilidade gerar fundos que possa levar a pagar no fundo, este endividamento ou este ónus que tem sobre o projeto. E o reembolso tem juros? O reembolso tem juros, que tem uma taxa mínima de 1,5% e uma máxima de 3,5%. Ok? Que no fundo é Euribor acrescida de 0,25%. Apesar de tudo é apelativo. É apelativo porque, repare, Euribor, isto é uma coisa curiosa, é Euribor mais 0,25 com o mínimo de 1,5, máximo de 3,5. Se olharmos à taxa atual não tem juros. É 1,5. Percebe? Porque é mínima de 1,5, portanto estamos a trabalhar num 1,5. Claro. E portanto, ao ter juros a 1,5 acaba por ser uma vantagem muito significativa para para quem quiser aceder. Miguel, 1 minuto para resumirmos então esta iniciativa, mais uma iniciativa do IFP que visa a criação de empresas e desta feita para jovens que nunca trabalharam ou jovens que estão numa situação de desemprego. Eu há aqui só uma correção, eu queria só dizer que as candidaturas devem ser juntamente com o banco. Os bancos aderentes, há uma série de bancos aderentes, os principais, a Caixa Alpoço, o Milênio, o Novo Banco, o BPI, o Santander, a Caixa de Crédito Agrícola, o Montepio, o Banco BIC, portanto, devem ser acompanhados junto do banco. Portanto, isso. 1 minutinho para resumir esta iniciativa. Isto é um apoio à criação de empresas que no fundo visa apoiar o empreendedorismo e a criação do próprio emprego pelas pessoas. Isto está vocacionado para desempregados inscritos há mais de 9 meses, ou para jovens que nunca trabalharam, ou para pessoas que nunca tiveram rendimentos, ou para profissionais independentes, vulgo recibos verdes, que nunca ultrapassaram o montante dos recibos verdes, a remuneração mínima nacional. Há financiamentos que podem ir dos 20 mil aos 100 mil euros, em taxas em condições de reembolso extremamente vantajosas, que são 2 anos de carência mais 5 anos de reembolso capital, com taxa de juros que eu diria que à data 2 de 1,5%, e portanto que isso permite ainda assim que esse jovem que tem estas condições
possa só ter 51% da sociedade a criar, ou seja, não o impede de ter um outro sócio com experiência, desde que ele tenha a maioria do capital. E, portanto, e ainda mais, isto é cumulativo com outros apoios que nós já cá falamos. Por exemplo, se tiver usufruído de subsídio de desemprego, pode receber subsídio de desemprego toda uma vez e pode-se candidatar a este financiamento. O que é, obviamente, uma oportunidade única para... É sempre uma oportunidade para poder dinamizar os seus próprios projetos. Exatamente. Miguel Domingues, obrigado mais uma semana, mais um Finanças no Minuto. Voltamos na próxima semana com mais temas de interesse, seguramente, para todos nós. Certo, Rui. Muito obrigado e até para a próxima semana. Até para a semana, Miguel. Finanças no Minuto é uma oferta Census, uma empresa Neiva Geste Group. Finanças no Minuto. Uma oferta Census, uma empresa Neiva Geste Group.